Olá, tudo bem com vocês? Então, pessoal, voltamos para a nossa aula de Sociologia Organizacional. Hoje avançamos bastante na construção do conhecimento e a cada momento, a cada leitura, a cada explicação, a cada atividade que vocês fazem, vocês vão acumulando esse conhecimento e, ao mesmo tempo, vocês vão se tornando sujeitos e pessoas que vão se empoderando para que no futuro possam se instrumentalizar desse mesmo conhecimento numa prova do ENAD, numa prova de concurso, tá? Ou até mesmo para lecionar para outras pessoas. Quem sabe, em breve, nós teremos professores de administração pública no nosso grupo. Dito isso, vamos para a nossa aula, pessoal. Então, olha só, vou compartilhar com vocês aqui a nossa perspectiva de análise, que será hoje, né, sob o viés da nossa aula, que é justamente abrindo o slide aqui para que vocês tenham a perspectiva do que vamos discutir hoje na aula. Então, olha só, o primeiro slide já aparece aí para vocês. Número da aula de hoje, aula 6, tá? Disciplina Sociologia Organizacional e o tema Organização Formal e Organização Informal. Professor Dr. Sérgio Roberto, e aí a gente entra nos objetivos da aula de hoje. O que a gente pretende com essa aula, organização formal e organização informal? Bom, primeiro a gente precisa compreender, né, como é que elas se constituem, quais as suas características, né, se elas influenciam a estrutura de gestão organizacional, quais as forças e fraquezas dessas manifestações, essas organizações formais e informais, como a gente percebe elas como sendo moldadoras, elas nos moldam, nos transformam em indivíduos, sujeitos de produção, tá? Então, são essas as perspectivas do objetivo da aula de hoje, tá? Então, vamos, sem mais delongas, para a nossa primeira perspectiva. Então, vamos lá. Primeira coisa é que nós vamos estudar organizações formais e informais. Se a gente pensar em organizações formalizadas, né, entre as quais a gente pode citar, né, as primeiras poderiam ser as instituições militares, tá? As instituições militares, elas têm um poder de amoldamento, de sujeição, para que os indivíduos respondam mais rapidamente a esse processo de socialização, tá? Então, as organizações militares se ensina marchar, se ensina atirar, se ensina um sistema hierárquico rígido. Analogamente, a gente pode dizer que é a mesma coisa no sistema religioso. Quando você está em determinado ritual litúrgico, você tem que se posicionar de determinada forma, responder ao líder religioso de uma maneira que lhe é ensinada. Então, são organizações formalizadas e de um alto processo de coesão e, ao mesmo tempo, de institucionalização dos indivíduos. Mas qual seria a perspectiva dessas instituições formais? Na verdade, elas vão dar algumas características que justificam as ações das pessoas. Eu acabei de dar alguns exemplos. Por exemplo, você está num quartel, o sargento ou o oficial mais patente, com a patente mais alta, ele vai dar um comando. Ele vai falar assim, atenção, grupamento, sentido. Aí todo mundo, atenção, grupamento, descansar. Aí todo mundo, ou então, grupamento, virar à direita. Aí todo mundo... Então, há um processo que as ações elas são feitas de forma a não se desobedecer. E caso ocorra, você será punido. Numa instituição religiosa, tem um determinado momento, e aí eu vou pegar um exemplo, uma instituição religiosa católica. Durante a missa, em determinado momento, o padre fala, vamos se levantar. E todo mundo...
Vamos se ajoelhar. Aí todo mundo se ajoelha. Vamos rezar determinada coisa. Então, e é muito forte. Por quê? Porque todos responderão a esses comandos de forma a não questioná-los. Tá? Por quê? Porque há um alto grau de institucionalização. E aí, gente, a gente pensa, veja que eu disse para vocês, olha o exemplo que eu dei do militarismo. Mas pode ser em outro local também, uma instituição pública pode acontecer isso. Você tem o seu chefe hierárquico e depois assim sucessivamente. Então, uma das características de uma organização formal é justamente a estruturação hierárquica. Vamos pensar, de novo, numa instituição militar, onde você tem o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento e depois o suboficial, o oficial, que é o primeiro tenente, depois o major, o capitão e o coronel, o tenente-coronel e o comandante da unidade. Você não chega primeiro no comandante da unidade, ele fala, o que você está fazendo aqui? Vai lá falar com o seu superior hierárquico. Então, é importante que nós pensemos que isso está na sociedade vigente. Tá? Então, existe uma estruturação hierárquica, ela tem um processo de um organograma, tá? Onde são estabelecidas as funções, as tarefas, e aí eu passei da questão militar para uma estrutura organizacional, tá, gente? Uma estrutura organizacional de uma administração pública, tá? Pensemos, por exemplo, a própria Unitins, a gente tem o reitor, tem os pró-reitores, tem os diretores, tem os coordenadores, tem os outros servidores, e assim vai indo o organograma, tá? E esse organograma, ele está balizado por diretrizes, normas, regulamentos e até rotinas, tá? Isso é uma estrutura perfeitamente visível da burocracia, tá? Mas por que tudo isso? Porque esse processo, ele tem como uma análise ou até mesmo um resultado que alcance os seus objetivos. E simplesmente esse objetivo ele tem que estar em equilíbrio com as atitudes dos indivíduos e principalmente um equilíbrio interno da instituição. Porque se não for feito, você vai ter um problema, tá? Uma desarticulação. E aí você vai ter que ajustar essa engrenagem. E aí a gente tem algumas formas ou exemplos de processos já organizacionais. As próprias civilizações mesopotâmicas, né, eles eram organizados em governos e organizações religiosas, até mesmo para explicação cosmológica de mundo, tá? Quando você vai ver a explicação de mundo dos mesopotâmios, né, não é a mesma explicação de mundo dos cristãos que vieram depois. Tá? Os cristãos vão explicar o mundo a partir de uma base cristã, e os mesopotâmios vão explicar o mundo a partir desse processo cosmológico entre deuses e divindades. Tá? Então, um exemplo, isso aqui é só para vocês entenderem isso daí. E era uma estrutura extremamente hierárquica, balizadas por normas. Hoje, a gente pode dizer que existem estruturas como essa, o próprio terceiro setor, as ONGs, que trabalham com questões ambientais, questões de saúde, questões de sustentabilidade, tá? E aí a gente vê que isso vem tudo de um conceito da administração, mas que ele também tem um conceito de flexibilização, tá? Então, ou seja, a gente tem os ajustes e, ao mesmo tempo, eles são dinamicamente readaptados a certas circunstâncias, tá? O que se valia por um determinado momento pode não se valer para outro. E, obviamente, esses processos têm como elementos a especialização, a hierarquia e as autoridades, como nós já mencionamos. Bom, então vamos lá. Dito isso, vamos entender de forma muito pausada o que é uma organização informal.
né? A gente viu em aulas anteriores que as organizações informais são colegas, são questões de educação, essas são organizações informais, porque não é organização formal. A organização formal seria sua família, seu parentesco e etc. No caso aqui dessas organizações informais, elas são norteadas pela convivência das pessoas, tá? E aí, o que traz elas são interesses em comuns. Lembra que eu dei o exemplo do time de futebol? Então, o time de futebol materializa-se numa organização informal, tá? Entre eles, a gente tem a própria estrutura não documentada de Stone, é um autor que vai falar sobre isso. Mas a gente pensa isso tudo dentro de uma complementariedade que não pode se divergir dos objetivos formais, tá? Por quê? O que acontece? Porque senão desintegra as relações sociais. Então, há uma organização informal? Sim, há, mas ela também está numa junção dos objetivos formais. Por exemplo, eu só vou me aproximar dessa pessoa se houver interesses em comuns. Eu só vou me aproximar desse agrupamento se eles tiverem a mesma perspectiva que eu. Então, por isso que existe a necessidade de não haver, gravem isso aí, divergência dos objetivos formais. E aí, a gente pode pensar qual a funcionalidade dessa organização informal. Para que ela serve, no final das contas? Tá? Então, a gente pode começar dizendo que ela consolida tanto normas quanto valores sociais. Tá? Então, se a gente tem essa organização informal, por exemplo, a convivência com colegas, eles vão nos dizer, olha, você precisa estar atento às normas da empresa ou da autarquia. Olha, você não pode fazer isso, que isso vai de encontro aos valores que são pregados ou que são primeiros dentro dessa organização, dentro dessa administração pública. Tá? Então, isso é uma função agregadora dessa organização informal. Tá? Ao mesmo tempo que ela também pensa em incentivar e integralizar os sujeitos, as pessoas. Tá? Ela ratifica, tá? Ela confirma as normas e valores, mas ela também traz fluidez na comunicação e na integração social das pessoas. Imagine só você torcer pelo time X. Você não teria aquela mesma alegria de estar junto no estádio. Então, existem várias pessoas que vão ajudar você, tá? A ter aquele sentimento de pertencimento, tá? O que gera, obviamente, uma satisfação pessoal, tá? Então, a pessoa, ela não é uma ilha, ela é um indivíduo que está dentro de um processo coletivizado. Mas isso também pode ocorrer de gerar alguns problemas, tá? Como, por exemplo, divergências. Lembre-se que eu falei que você pode torcer por um time, mas pode ser outra pessoa que torça por outro time. Se você não tiver a sensibilidade e o equilíbrio, vocês vão entrar em rota de colisão por causa de um time, divergências, e isso pode gerar resistência. O que a pessoa vai falar, você fala, não quero ouvir, né? Também pode gerar, e aqui ele está dando exemplos, a fofoca, tá? Entre as pessoas, fulano é desse jeito, cicrano é desse jeito. Tá? Então, isso são aspectos dentro da organização informal, tá? Professor, aquela parada de sempre, o que o senhor está explicando hoje? Bom, a gente está falando em organização formal e organização informal. Eu comecei explicando algumas características da organização informal e para que ela serve, a sua funcionalidade, né? Entre as quais eu disse sobre a consolidação das normas, a fluidez da comunicação e a própria questão dos problemas que podem estar inseridos nesse processo. Tá? Então, foi só isso que o professor Sérgio explicou até esse dado momento. E aí a gente tem alguns aspectos da importância dessa organização formal, tanto quanto a sua funcionalidade. Ele é influente em qualquer instituição, tá? Você vai ter
que as pessoas se agregam a colegas, né? Ele colocou o termo aqui indestrutível. Por quê? Porque você sempre vai ter colegas de trabalho. Não tem jeito, né? Você sempre vai ter uma relação interpessoal, tá? Mas essa mesma questão, ela pode ser uma mola propulsora benéfica. Você pode utilizar isso daí para aumentar a coesão coletiva no ambiente de trabalho. Se você trouxer essa informalidade a um aspecto de equilíbrio, né? Que aí você vai trabalhar com questões de equipe, você vai trabalhar com questão de esportes e transporte. Então, vamos entender isso bem devagar. Por exemplo, você pode promover, e isso acontece muitas vezes, um torneio de esporte, de futebol, dentro da administração. Isso eu estou falando de administração, gente, poderia ser uma empresa, tá? Aquele campeonato de vôlei, campeonato de futebol, campeonato de xadrez, tá? Você pode também, ao mesmo tempo, criar no local de trabalho um ambiente de descanso para as pessoas. As pessoas no horário X, elas podem ir lá dar uma descansada, conversar um pouquinho, tá? Elas podem também ser transportadas no mesmo veículo, né, no ônibus da empresa, o que vai fazer com que aquele grupo que venha naquele ônibus sejam todos servidores daquela unidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na aeronáutica, quem trabalha, por exemplo, no Ministério da Aeronáutica, tem um ônibus que transporta das cidades satélites, isso eu estou falando em Brasília, tá, gente? Brasília como exemplo. Das cidades satélites para o Ministério. Então, o que vai acontecer? Todos os personagens, as pessoas que estão nesse veículo, são militares da aeronáutica, ou seja, os assuntos serão comuns naquele ambiente, tá? Isso vai estimular a interação social além do trabalho, tá? Então, as pessoas vão estar mais motivadas. Bom, a gente tem, nesse capítulo, né? Esse capítulo ele não vai ser muito longo, não, tá, gente? Algumas teorias. Bom, eu tenho que explicar aqui, e aí eu vou bem devagar, tá? Eu vou explicar aqui. Tem algumas experiências analisadas, né, no campo da administração, e aí não só administração pública, tá, gente? Na teoria da administração, a produtividade dos indivíduos. Tem um autor chamado Taylor, que ele diz o seguinte, que os indivíduos, eles produzirão muito se eles estiverem estimulados, tá? O estímulo mediante a produtividade, o ressarcimento, a recompensa. Tá? Então, Taylor trabalha muito com essa ideia da recompensa. E aí aparece um outro autor, tá? Chamado Elton Mayo, tá? Elton Mayo, que durante os anos de 1920 a 1930, ele, em Elborn, ele fez uma análise em um local, uma empresa de produção de materiais elétricos, né, a Western Electric. Ele vai analisar quais são os processos a qual estão submetidos, ou seja, o local de trabalho que esses funcionários estão submetidos, se isso influencia na produtividade ou não, para além da recompensa, tá? E ele começa a verificar que, por exemplo, a questão da luminosidade, a questão do distanciamento entre as pessoas, a questão de todo o processo de ambientação, isso vai estar envolto. Mas não vai ser só isso que ele vai verificar. Ele vai verificar que não é somente uma questão de formalização das regras, ou seja, você vai entrar às 7 horas, você vai sair às 18. Você vai ter 1 hora de almoço, você vai produzir X quantidade de materiais. Ele vai verificar que a relação, olha, voltando no slide anterior, da interação social, as relações afetivas no ambiente social,
elas também impactam na produtividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais felizes as pessoas estão no seu ambiente de trabalho, maior é a produção daqueles sujeitos. Então, ele verifica que, para além da questão do ambiente de trabalho, as relações interpessoais, tá, ou afetivas, elas também são molas propulsoras para as relações produtivas no ambiente de trabalho. Em outras palavras, Maio mostrou o seguinte: o indivíduo, ele não é uma máquina que fica produzindo ali mecanicamente. Ele conversa, ele dá um bom dia, ele sorri para o outro, ele troca algumas conversas. Então, quanto maior a inter-relações, né, e ele se sente como parte desse processo, seja também por compensação, ele vai produzir mais no seu ambiente de trabalho. Então, Maio chegou a demonstrar, e aí vai ser isso acoplado às novas teorias da administração, que as relações afetivas no ambiente de trabalho também produzem resultados satisfatórios na produção. Trazendo isso para a administração pública, é aquele localzinho do café, tem um local onde a pessoa vai parar, vai tomar um café, vai lá conversar um pouquinho, é aquele local onde os servidores terão, por exemplo, uma brinquedoteca para suas crianças, né? Terão, por exemplo, uma creche. Então, isso tudo vai produzir nos indivíduos, primeiro, um sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, uma ideia de ser importante para a instituição. Então, perceba, isso está dentro da discussão que nós estamos fazendo sobre organizações informais, as suas características e a base das relações humanas. Perceberam? Então, isso tudo vai trazer algumas perspectivas de análise. Quais são elas? Primeiro, é necessário, no ambiente de trabalho, se levar em considerações fatores psicológicos e afetivos. Veja, apesar dessa disciplina não ser de psicologia, nós dialogamos com a psicologia para explicar que o ambiente de trabalho pode sim ser um ambiente que traz adoecimento, né? A gente vê hoje, por exemplo, as pessoas em depressão, a gente vê hoje as pessoas também com síndrome de Burnout, a gente vê as pessoas hoje vivendo com síndrome do pânico, né? Então, veja que são doenças psicológicas produzidas pelo ambiente de trabalho. Então, é nesse momento que a administração, e aí, de novo, gente, eu sempre vou trazer para a ideia da administração pública. A administração pública tem que pensar o seu servidor, olha que eu estou usando agora o termo servidor, o seu servidor como um indivíduo humanizado e que carrega em si valores, aspectos morais e afetivos. Então, ele tem que trazer esses elementos para um ambiente harmonioso. Caso contrário, o que ele vai ter? Ele vai ter uma pessoa que estará adoecida, uma pessoa que vai ter que se licenciar do trabalho, um ambiente extremamente tóxico, um ambiente que pode ser, inclusive, assedioso, um ambiente de assédio moral. Eu não vou adentrar muito nessa análise, porque nós, nas próximas aulas, lá na frente, nós vamos ter um tema que vamos discutir isso, do ponto de vista bem pragmático. Mas a gente percebe que a questão da organização formal, das organizações informais, dentro de um ambiente de trabalho tóxico, pode gerar um trabalhador que esteja adoecido. Então, é importante que haja uma integração entre esses aspectos formais e informais. E aí, o próprio processo de entendimento que nós já construímos desde o primeiro slide,
nos traz algumas estratégias. Lembre-se, como eu falei, da interação social. O esporte, o veículo, tá? Tudo isso vai somatizar no indivíduo que vai se enxergar como parte integrante do processo de produção, seja de conhecimento, seja de prestação de serviço, e não estará estressado. Então, olha que coisa legal. E aí, eu disse para vocês, tem algumas características muito sintéticas nesse capítulo. Primeiro, a organização formal, ela traz um organograma, traz normas e traz divisão de tarefas. Já a informal, ela está ancorada em interações espontâneas, em normas sociais próprias, né? E é importante a gente entender que a produtividade, ela depende de fatores humanos, como, por exemplo, a afetividade. E aí a gente traz a ideia do Mayo, Elton Mayo, tá? Então, veja que isso tudo nos traz alguns elementos de análise, né, alguns processos de saber que nos vão fornecer também explicações do porquê não há uma produção efetiva em determinado local, ou uma baixa produção, seja de que forma for, e outros locais existe mais. Porque muitas vezes não há um acolhimento humanizado nessas organizações. Legal? Então, vamos lá para aquelas reflexões que a gente sempre faz. Então, vamos lá. Isso eu vou fazer a pergunta como empresa, mas também vou fazer como administração pública. Como uma organização informal pode melhorar a empresa ou o órgão da administração pública? Como é que pode fazer isso, gente? Outra pergunta. Como gestores, né, e gestoras podem intervir nas organizações informais do trabalho? Olha que a gente falou muito disso hoje, a gente deu alguns apontamentos e sugestões. Por fim, as organizações informais devem ser vistas como negativas? Justifique. Será que elas são negativas, as organizações informais? Ou não? Elas não devem ser vistas. Óbvio, você vai fazer sua análise, vai ler o texto, vai fazer o exercício, vai pegar o slide e depois vai ter um arcabouço de materiais que vai te ajudar a responder essa pergunta. Eu disse para vocês que seria bem mais curto esse capítulo, né, gente? Eu falei para vocês que ele seria bem mais curto, seria mais tranquilo, e aí a gente passaria para as próximas aulas, tá? Então, esse capítulo foi bem curto, bem compreensivo, bem didático, mas eu reitero, como todas as aulas, não fiquem apenas nesse material que é fornecido. Mergulhem em outras leituras, vão na biblioteca virtual da Uniteams, vão em sites de artigos, o Cielo, tá? Vão em sites da administração pública, tem a biblioteca da ENAP, Escola Nacional de Aperfeiçoamento. Todos esses locais podem fornecer muitos conhecimentos a vocês, tá? E na dúvida, entre em contato com o tutor EAD, entre em contato com o tutor presencial, entre em contato com o professor, entre em contato com a coordenação. E a gente vai estar sempre tentando buscar somar esforços na construção do conhecimento de vocês. Valeu? Abração, fiquem bem e tamo junto, pessoal.